Gênesis, capítulo 22, versos de 1 a 19. Mas, antes de lermos essa passagem, vamos voltar um pouquinho nos capítulos anteriores. Pode continuar aberto, eu vou só fazer uma retrospectiva da história de Abraão, para que nós venhamos entender a que ponto ele chegou no capítulo 22. Podem continuar abertos no capítulo 22, vou só fazer uma retrospectiva. A vida de Abraão começa no capítulo 11. Ele nasce em Ur. Ur é uma terra completamente idólatra. No livro de Josué, capítulo 24, 2, dá a entender isso. Vimos que Abraão pertencia a uma família pagã, que adorava falsos deuses, mas somente por iniciativa do Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, aquele homem virou as costas para a religião de sua família e se tornou obediente ao Senhor. Ainda no capítulo 11, Abraão casa com Sara. E nos versículos 31 e 32 do capítulo 11, ele sai com seu pai, esposa e sobrinho para Canaã, e estabelece em Harã, onde Tera morre, que é seu pai. Bom, até aqui no capítulo 11, Abraão era mais um desconhecido. Ele era um anônimo para o mundo. Ninguém conhecia Abraão. Porém, no capítulo 12, vamos observar que a graça de Deus o alcançou. Não é de se estranhar que Deus ordenasse a Abraão para deixar a sua terra, a sua parentela e a casa de seus pais, em Gênesis 12, capítulo 1. E do verso 1 ao verso 7, Deus chama Abraão e ordena que viaje para Canaã, promete-lhe que será pai de uma grande nação, e Abraão obedece. Ainda no capítulo 12, Abraão, devido à fome que havia, Abraão vai para o Egito. Aí no capítulo 13, ele regressa a Canaã, separa-se de Ló. Abraão recebe confirmação da promessa divina, estabelece em Hebrom. Abraão resgata Ló no capítulo 14. E ele encontra com Melquisedeque. Esses dados, irmãos, estou trazendo para que a gente possa entender essa história. Aí no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão, renova todas as suas promessas. No capítulo 16, nasce Ismael, filho de Abraão e da escrava Agar. Lembrando que Sara, ela oferece Agar para Abraão, devido a Sara ser estéril. Então, Abraão coabita com Agar e tem um filho que se chama-se Ismael. No capítulo 16, no capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão e de Sara. Ele passa a se chamar Abraão, e Sarai, que era Sara, sua esposa, chama-se Sara. E ali ele estabelece a circuncisão, que é um sinal de aliança com Deus. No capítulo 18, de 1 a 15, Deus promete a Abraão um filho com Sara. E no capítulo 21, nasce Isaac, aí Abraão despede de Agar e de Ismael. Irmãos, o capítulo 22 é um capítulo, a parte mais dramática da história é uma das partes mais difíceis da Bíblia. Porque tudo fazia com que a promessa de Deus seria cumprida ali. Bom, se não era Ismael filho, então Isaac nasceu, então a promessa vai se cumprir. Mas nesse momento, algo acontece. Vamos acompanhar comigo? Versículos 1 a 19. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão:
seu pai? Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ele edificou a Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dissesse, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Irmãos, essa é uma das histórias mais dramáticas. Abraão encontrava-se aqui em uma enrascada. Ele tinha um filho a quem muito amava, que era a promessa que daquele filho seria uma grande descendência. E de repente ele é obrigado a levar seu filho para sacrifício. Não sei, eu acredito que todos acompanharam a história daqueles 12 jogadores na Tailândia, junto com o que ficaram presos na caverna. Estava olhando o relato daqueles meninos, olhando o relato técnico. Que história dramática. Saíram para comemorar um aniversário, era para voltar 1 hora, e de repente já encontravam dias. Pensa comigo, tinham lanternas, as lanternas acabaram a luz, ficaram todos na escuridão, cercados por águas, e que desespero daquele povo. Então, certamente, aquele povo, eles queriam o que acontecesse na vida deles ali, que eles fossem encontrados meios para que eles saíssem daquele lugar. Eu peguei aqui um relato de um dos jogadores, Adu Samon, de 14 anos. Ele disse, um milagre. À noite ouvimos vozes. O técnico nos disse para ficarmos quietos. Que havia vozes de pessoas. A gente não sabia se era real. Então paramos e ouvimos. E era verdade. Fiquei chocado, disse Adu. Irmãos, como esses meninos e esse técnico, quantas vezes em nossas vidas nós passamos por estes momentos? Nós vemos dias de angústias, todos os dias somos desafiados a matar um leão por dia. Existe muito essa expressão, né? Nossa, hoje eu vou matar mais um leão. Mais um leão. Nós não estamos presos em uma caverna como aqueles meninos. Nós não estamos rodeados de águas como aqueles meninos estavam. Mas estamos presos nos temporais da vida que nos cercam, tentando nos desanimar e nos afastar da nossa comunhão com Deus. E o que mais desejamos é que a providência divina nos alcance e que algo venha atender às nossas necessidades. Tenho a plena convicção, irmãos, que nesse momento dramático da vida de Abraão, ele estava confiante na provisão do alto. E nesse estudo que vou fazer hoje com os irmãos, nós vamos entender como esse homem,
que é considerado o pai da fé, conseguiu descansar na providência divina. É sobre este tema que vou tratar nessa noite. Descansar na providência divina. Quero compartilhar com os irmãos. Abraão, muito naturalmente, muito angustiado, em uma luta interna com a ordem de Deus. Analisando essa narrativa do capítulo 22, podemos perceber em Abraão 3 pontos que quero compartilhar com os irmãos. Acompanhem comigo. No versículos 1 a 4, nós vamos observar que Abraão ele tinha uma intimidade com Deus. Eis-me aqui. Esta fórmula é uma réplica regularmente usada em um diálogo ordinário, especialmente entre pessoas relacionadas pela intimidade ou respeito, pai, filho, rei, súdito. Essa partícula enfática, rinene, no hebraico, é a única palavra que Abraão profere a Deus nesta cena. No versículo 11 nós vamos perceber isso também. Nessa prova climática de sua fé, Abraão está atento, receptivo à vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus. Abraão, ele responde, eis-me aqui. Certamente, essa história envolve a prova de Abraão. É substituída por um Abraão que declara a sua presença e uma voz que o acalenta. Vamos pegar o versículo 2, que é Canaã, no hebraico, que diz tome. E assim é chamada a partícula de súplica, por favor, procede da ordem de tomar. É quando Deus fala, toma o teu filho, teu único filho. Uma vez que Ismael foi expulso, a descendência de Abraão será contada em Isaac. O Senhor designa Isaac, filho único. Aí vem o autor, Robert Alden, comenta, a expressão chorando por um filho único, que encontra-se lá em Jeremias 6:26, Amós 8:10, se relaciona com a morte e o fim da linhagem familiar. Por isso a morte do filho significa uma catástrofe terrível. Seu filho, o único filho a quem você ama. A palavra filho, aqui é repetida várias vezes. A ênfase é inescapável. Abraão enfrenta uma prova monumental. E no hebraico, vá, acrescenta por si mesmo. Abraão é chamado a separar-se determinantemente de seu círculo familiar. Assim como Abraão tinha que deixar tudo o que lhe era querido e ir para a terra prescrita do Senhor, capítulo 12, versículo 1, também tinha que oferecer ao Senhor o que lhe era mais caro e cultuar onde Deus o escolhesse. Irmãos, vamos analisar o meu filho, filho da promessa. Deus, que eu seria pai de uma grande nação, que a descendência viria desse filho. E aqui, nós vamos observar, irmãos, e é imprescindível nós notarmos que existe uma intimidade de Deus com Abraão. Pensamos bem por quê. Um relacionamento íntimo com Deus, ele tinha, dentro de seu relacionamento, uma obediência. E vamos pensar, irmãos, se Abraão não tivesse a convicção do seu relacionamento com Deus, se ele não conhecesse a Deus, será que ele teria tamanha prontidão em servir? Se você não tem intimidade com sua casa, se você não conhece um estranho, como você coloca o seu estranho dentro de sua casa? Ainda mais obedecer uma ordem para que você mate o seu filho. Irmão, nós estamos aqui diante de uma situação bem complicada. Aí no versículo 4, podemos notar que havia uma caminhada de 3 dias. Ou seja, Abraão toma seu filho, pega seus servos. Observamos isso. São 3 dias de caminhada, provavelmente eles dormiram 2 noites. Abraão estava numa crise interna muito grande. Ele estava com seu filho. Ele seria o assassino do seu filho. Essa é de Abraão. Quando seu filho está doente, você fica louco, correndo para um lado e para o outro, tentando de todos os jeitos
achar uma cura. Agora pense você ter que assassinar o seu filho. Toda a angústia que Abraão passou em companhia do seu filho, só existia algo que poderia alcançar o coração de Abraão. Era a providência de Deus. É porque ele conhecia Deus. Ele conhecia nas promessas de Deus. Ele já tinha um relacionamento passado com Deus. Se relacionar conosco. Ele quer ser nosso amigo. Em João 15:15, Jesus deixa claro que Ele quer ser o nosso amigo. Que Ele não nos chama mais de servo, mas sim de amigo. Ele deixa claro que Deus é um Deus de relacionamento. Deus, o tempo todo, está te chamando para relacionar. Ele quer se relacionar com você. Da mesma forma como Deus se relacionou com Abraão, Ele também quer se relacionar conosco. Num momento de maior angústia, quem será seu ombro amigo? Deus. Se você tem um relacionamento íntimo com Deus, se você conhece a Deus, você terá um ombro amigo, onde você vai deitar, repousar sua cabeça. Ele vai dizer: meu filho, eu estou aqui. Então nós precisamos ter intimidade com Deus. Então, o primeiro ponto que nós observamos aqui, que Abraão tinha intimidade com Deus. Por isso que ele estava tranquilo, e porque ele descansava na providência divina. O segundo ponto, que eu quero compartilhar com os irmãos, dos versos 5 a 8, como devemos descansar na providência divina? Primeiro, tendo intimidade com Deus, foi o que nós falamos. Segundo, ter fé e confiar nos propósitos de Deus para nós. Versículos 5 a 8. Em seu livro, Somos Todos Teólogos, um livro muito interessante de teologia sistemática. Se algum dos irmãos tiver a oportunidade de algum dia de comprar esse livro, compre. É um livro muito bom, que esclarece muito sobre os atributos de Deus, sobre a providência de Deus. Eu trouxe aqui algo interessante. Sproul diz nesse livro que nada foge do controle de Deus, que nada acontece por acaso, e que todas as coisas estão sob o controle de Deus, e que isso é tremendamente confortante para o cristão que entende. Se nós entendemos que Deus governa todas as coisas, que Deus está no controle de tudo, nós descansamos na providência divina. Aí no versículo 5, Abraão dá ordem aos seus servos: fique aqui. Ele está dizendo: olha, quem vai... vocês dois irão ficar aqui. O que eu acho interessante, que no final deste versículo, vamos observar o verbo voltar. Ele refere não somente a ele, mas ele diz: voltaremos. Eu e o rapaz voltaremos. Espera aí. Ele estava indo para sacrificar o filho. Ele estava subindo um monte para sacrificar o filho. Aí ele fala: voltaremos. Ainda que não saiba como Deus agirá, ele tinha a plena convicção que Deus iria usar os meios para que ele e o rapaz voltasse. Com a ordem de sacrificar Isaac, em Hebreus 11, 17 a 19, ele expressa um tipo de fé na ressurreição. Em conformidade com Romanos 4, 16 a 25, sua fé é da mesma qualidade e calibre que o dos cristãos que creem na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Vamos observar no versículo 6, que ele pega a lenha, põe nos ombros de seus filhos. Isaac provavelmente estava no final de sua adolescência, para a idade jovem. Este é um momento, irmãos,
eu penso que seria o momento mais angustiante. Eu, como pai, eu penso que esse momento seria o momento mais angustiante. Ele pegar seu filho, colocar a lenha sobre os ombros do seu filho e levar o rapaz com aquele fardo para sacrificá-lo. Porém, Isaac estava com a faca na mão, ou cutelo na mão. Era a arma do crime. No versículo 7, Isaac interpela o seu pai e diz: pai, eis a lenha e o... Perdão. Isaac interpela seu pai e diz: pai, eis a lenha e o fogo. Cadê o cordeiro? Aí Abraão responde: Deus proverá. Deus proverá. Aqui provavelmente, irmãos, podemos observar a fé com que Abraão responde seu filho. Deus proverá. Segundo explico nesse livro, somos todos teólogos, aqui é a primeira vez que achamos a palavra providência no Antigo Testamento. Dentro dessa narrativa, embora tudo parecia contrário, todas as circunstâncias contrárias envolviam o plano de Deus. Em fazer de Abraão uma grande nação. Mas esse momento aqui, até ele subir o monte, dá a entender que todos os planos que tinham iam por água abaixo. Não existiria mais. A descendência de Abraão estava extinta. Embora Abraão sabia que Deus estaria no controle de todas as coisas, ele era humano. Ele sofreu internamente assim como eu e você. Mas o que é providência divina? O propósito, o objetivo da providência divina é realizar a vontade de Deus. Para garantir que os seus propósitos serão cumpridos. Deus governa os negócios dos homens e trabalha através da ordem natural das coisas. As leis da natureza são nada mais como a descrição de Deus trabalhando no universo. As leis da natureza não têm nenhum poder em si mesmo, nem trabalham independentemente. Elas são regras e princípios que Deus estabeleceu para governar como as coisas funcionam. Para quem conhece a Confissão de Fé de Westminster, no artigo 3.1 diz: a doutrina da providência divina, de uma forma sucinta e que ao mesmo tempo captura todos os elementos da doutrina, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio, o santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus, autor do pecado, nem violentado é a vontade da criatura, nem tirado a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. É nesse Deus capaz de realizar propósitos, irmãos, que governa todas as coisas, e que nada foge do seu controle, é que Abraão confiava. Abraão, ele confiava em toda a vontade de Deus, em todos os seus planos. Abraão estava passando por um momento muito difícil, uma crise muito grande. Talvez você aqui nessa noite, durante esses 3 dias que Abraão passou lá, não sei quanto tempo tem, que às vezes você esteja sofrendo, ou passando por uma crise interna. Eu não sei o que se passa na sua cabeça, não sei como tem sido sua vida, mas eu sei de uma coisa, meus irmãos, que Deus, Ele é Deus de providência divina. E nós devemos descansar na providência divina de Deus. Nós devemos criar intimidade com esse Deus, ter intimidade com Deus, a fim de entender todo o propósito que Deus tem ao longo da nossa história, como também Ele teve ao longo da história de Abraão. Nós, irmãos, precisamos descansar nisso, porque todos os planos de Deus, Ele não pode ser frustrado. E quando você tem intimidade com Deus, Ele te mostrará todos os propósitos que Ele tem para você.
precisamos orar, precisamos ler a Bíblia. Precisamos criar um vínculo com Deus que quer relacionar conosco. Todas as manhãs, toda segunda-feira, toda segunda semana do mês, acontece aqui na igreja oração, pela manhã, 5:30 da manhã. O movimento da nossa igreja, o momento de você criar intimidade com Deus, o momento de você criar intimidade com os irmãos, orar pela sua igreja, pela sua família. É um momento que nós somos separados para orarmos. Falamos, Deus, nós estamos aqui, orando pelos nossos irmãos, pela nossa família, pela nossa casa. Deus, eu quero me relacionar com o Senhor. E só um meio de relacionar com esse Deus, através da oração e através da palavra, tendo comunhão com Ele. Aí sim, nós vamos entender os propósitos de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem muitos propósitos para realizar na sua vida. Ele tem muitos propósitos para realizar a vontade dEle na sua vida. Basta você abrir o seu coração e querer ter essa intimidade com Deus. No terceiro e último ponto, como descansar na providência divina, precisamos ser obreiros aprovados. Versículos 9 a 19. Quando nós pensamos, irmãos, em ser obreiros aprovados, precisamos entender que isso requer obediência à vontade de Deus. Por que Abraão foi aprovado por Deus? Ele entendeu os planos de Deus, renunciou ao paganismo de sua família, para viver e obedecer os propósitos de Deus. Mesmo tendo que sacrificar o seu único filho, o patriarca creu que Deus de alguma forma agiria. Então, pela fé, ele foi aprovado. Hebreus 11:17 diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Aqui no versículo 9, versículo 10, o narrador, ele meio que faz ele fala em forma lenta, né? Como ele vai colocar lenha, ata o seu filho. Ele está desenvolvendo esse momento como algo bem lento. Parece para ficar mais, quando a gente fosse ler, a gente ficasse mais, assim, né, aquela do filme, aquela cena assim, de suspense. Aí no versículo 11, quando ele já estava amarrado, ele ouve uma voz dizendo: Abraão, 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 eis-me aqui. Eis-me aqui. Naquele momento, o momento daquele sacrifício é interrompido. Porque era o momento em que Abraão, quando estava com seu cutelo, iria sacrificar por obediência a Deus o seu único filho. E muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos dispostos a sacrificar algo às vezes que não tem nem tanto valor para nós, em prol da vontade do Senhor. Aqui o narrador do texto, ele não tem dificuldade com a onisciência divina, no sentido em que ele conhecia de antemão a fé comprometida de Abraão. Ao contrário, ele focaliza a realidade de que Deus não experimenta a qualidade da fé de Abraão, até que o põe no palco da história. Deus colocou Abraão no palco da história, para que todas as coisas fossem cumpridas. Para que através de Abraão viesse o nosso Salvador. A fé de Abraão, irmãos, ela não consistia apenas em palavras, mas ela também consistia em atos.
Quantas vezes nós falamos só da boca para fora? E de fato, nós não temos um ato. Nós não nos direcionamos para aquele que é o nosso Criador, aquele que é o Senhor da nossa história, aquele que é o Senhor de nós. Aqui no versículo 16, perdão, no versículo 13, ele olha para o arbusto e ali está o cordeiro, o substituto do seu filho. Aquele que Deus substituiu em troca da obediência de Abraão, o seu filho que seria sacrificado. Abraão pega o cordeiro e sacrifica. No versículo 14, diz: o Senhor proverá, que significa ver, é aqui traduzida por prover. E até hoje, irmãos, essa notícia se refere a algum tempo até depois de Moisés. É autentica a historicidade da história. Depois que Davi toma Jerusalém, o monte do Senhor se refere ao monte do templo em Jerusalém. Ou seja, provavelmente esse monte, depois foi construído o templo de Jerusalém. Monte Moriá. Aí no versículo 16, Deus diz: jurei por mim mesmo. Deus tinha caminhado entre os cadáveres para confirmar a aliança. E havendo designado a circuncisão para afirmá-la, Deus agora jura por sua promessa pactual. Ele age assim porque Deus quis tornar a natureza imutável de seus propósitos bem evidentes ao herdeiros do que fora prometido. Hebreus 6:17. Aí no versículo 17, nós vamos observar que Deus reafirma a sua promessa de que faria uma grande nação com Abraão. Abençoarei e multiplicarei. Deus está reafirmando aquilo que ele já tinha cumprido lá atrás, que ele já tinha falado lá atrás. Todos os descendentes seriam de Abraão através do seu filho Isaque. E por que Deus reafirma essa promessa? Porque Abraão obedeceu. Mobley diz: uma promessa que previamente se fundara somente na vontade e propósito de Deus, é transformada para que agora se funde tanto na vontade de Deus, quanto na obediência de Abraão. Então Abraão é mencionado sozinho no versículo 19, porque era exatamente com ele que era a prova de fé. Nós observamos que Sara quase não aparece no texto, no decorrer da história. No versículo 19, Abraão é mencionado sozinho, porque a história é sobre a prova de sua fé, e não sobre a submissão de Isaque. É sobre a obediência de Abraão, e não sobre a submissão de Isaque. Porque até então, Isaque não sabia que ele seria crucificado, sacrificado. Irmãos, Abraão foi aprovado por Deus porque foi obediente à sua ordem. Ele proveu para Abraão o que ele mais desejava. Podemos observar aqui que os seus planos são infalíveis. E nós, irmãos, precisamos ser obreiros aprovados em tudo que formos fazer e em qualquer lugar que estivermos. Se você quer entender a providência divina em sua vida, você quer descansar na providência divina, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa confiar nas promessas que Deus tem para a sua vida. Você precisa ser um obreiro aprovado. E não somente na frente das pessoas, mas em todo lugar que você estiver, longe de todos os focos, Deus quer testar a sua fé. Você precisa ser aprovado.
como obreiro de Deus. Para a gente concluir, irmãos, tudo isso que nós falamos, dentro da Escritura, a história da disposição de Abraão em sacrificar obedientemente o filho da promessa, tipifica o sacrifício de Cristo. A declaração de Abraão de que Deus mesmo proverá o cordeiro, no capítulo 22, versículo 8, ressoa como oferta divina ao cordeiro para salvar o mundo. A provisão divina do cordeiro no Monte Moriá tipifica seu sacrifício de Jesus Cristo. Por fim, Deus proveu o verdadeiro cordeiro sem mácula, que assume o seu lugar e o meu lugar. Este cordeiro de Deus morre no lugar dos eleitos para que nós possamos viver. A obediência de Isaac, de Abraão, é um tipo do Filho de Deus, verdadeiro servo sofredor. Como Isaac, Cristo é um cordeiro levado ao matadouro, contudo não abre a sua boca. Assim como Isaac carrega a sua própria lenha, Cristo também carrega a sua cruz. Assim como Abraão, irmãos, sacrificial e obediente, deita Isaac sobre o altar, no versículo 9, também Cristo, sacrificial e obediente, se submete à vontade de Deus, de seu Pai. Romanos 8, 32. Abraão recebe de volta da morte a Isaac, que tipifica a ressurreição de Cristo da morte da cruz. Hebreus 11, 19. Ao fazer um juramento de abençoar Abraão e todas as nações por meio dele, Deus garante a promessa à descendência de Abraão. A obediência de Abraão prefigura a obediência ativa de Cristo, que segura as bênçãos pactuais. Irmãos, finalizando tudo que nós falamos, nós precisamos descansar na providência todos os dias. Nós precisamos aplicar isso em nossas vidas. Ter intimidade com Deus. É triste ver muitos crentes, quando você pergunta, irmãos, quantas vezes nós lemos a Bíblia? Um ou outro levanta a mão. Quando você lê a Bíblia por semana, um ou outro. Nós precisamos criar essa intimidade com Deus. Nós precisamos descansar na providência divina, sabendo e confiando, tendo fé, que os planos de Deus serão cumpridos em nossas vidas. Os planos de Deus são infalíveis em nossas vidas. Nós precisamos ser obreiros aprovados, onde nós estivermos, sendo obedientes a esse Deus. Isaac foi substituído do matadouro, mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo morreu por mim e por você. E esse texto direciona para Cristo, a morte e ressurreição dele, para que nós tivéssemos a vida eterna. Que um dia, eu quero, irmãos, e desejo, ver todos os irmãos aqui, junto comigo, louvando e glorificando a Deus. Esse que deu seu Filho, o Cordeiro, que morreu por mim e por você.